Bom dia. Vou falar hoje sobre estrutura e classificação dos aminoácidos. Laura, Letícia, Maria Clara, Mohan, eu, Paulo Aislen e Roberta Brasil. Vamos falar sobre a estrutura básica dos aminoácidos, grupo R e as propriedades dos aminoácidos, a classificação dos aminoácidos, os aminoácidos essenciais e inessenciais e a importância dos aminoácidos. Então, aqui é a estrutura básica do aminoácido, que ele é constituído por um grupo amina, pode observar aqui, uma cadeia lateral, diferencia os aminoácidos do outro, um carbono mitral ou assimétrico, pode observar aqui 4 ligações diferentes, um hidrogênio e aqui um carboxílio. A estrutura básica dos aminoácidos são compostos orgânicos, constituídos por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e alguns são constituídos por enxofre. Os seres humanos possuem apenas 20 aminoácidos. Diferenciam as proteínas umas das outras é a distribuição desses aminoácidos. Os seres podem ser autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos todos produzem sua própria fonte de energia, ou seja, as proteínas. Né? Heterótrofos não produzem todos os aminoácidos, necessitam de outros aminoácidos. A gente vai ver posteriormente em essenciais e não essenciais. Então necessita de se alimentar de animais e plantas para ter outros aminoácidos. Vamos falar agora sobre o grupo R, variados e propriedades dos aminoácidos. Os grupos R são são cadeias laterais, melhor falando, que diferenciam um aminoácido do outro e determinam suas propriedades químicas e físicas. Então, como eu falei anteriormente, o que diferencia um aminoácido do outro é a cadeia R, o grupo R. E elas são fundamentais para a estrutura e função das proteínas. Elas que determinam qual a função, né, e qual tipo de proteína. Ela pode ser classificada com base em sua polaridade e carga. Em relação à sua polaridade, elas podem ser apolares ou polares, que diferenciam apolares, as cadeias laterais, como o próprio nome fala, não são polares, que evitam água. Então elas são o quê? Hidrofóbicas, tem aversão à água. Geralmente estão no interior da proteína, porque ele tem contato direto com a água, diferente das que estão na parte externa da proteína. Aí tem exemplos: glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina e prolina. E tem as polares não carregadas. Característica delas: cadeias laterais que interagem com a água, mas não possuem carne. Exemplo: serina, treonina, asparagina, glutamina, tirosina e cisteína. Tem as que são carregadas positivamente, que são básicos, características. Grupo R com carga positiva em pH fisiológico. Então, tem em torno de 7,4 pH dela. Então, um pH básico. Exemplo: lisina, arginina e histidina. E tem grupo R carregado negativamente, que são os ácidos. Características. Como falei, tem carga negativa em pH fisiológico. Exemplo: o ácido aspartic, o ácido glutâmico. Então, por que caracterizar as cadeias laterais? Alterações nas cadeias laterais de aminoácidos, como alterações que substituem um aminoácido por outro. Então, são essas alterações que acarretam algumas doenças, como, por exemplo, anemia falciforme. A gente pode observar nesse desenho que tem uma hemoglobina normal, em cima a gente pode observar a hemoglobina normal, embaixo a hemoglobina falciforme. Aqui tem uma região hidrofóbica, e aqui uma subunidade, né?
observa a hemoglobina falciforme e aqui a hemoglobina normal. Aqui em cima são moléculas que não se associam à outra, né? Cada uma transporta oxigênio, não se associa. Em inglês aqui é um pouco complicado, então acho que dá para entender. E aqui são moléculas cristalinas, aliás, que se cristalizam, né, em uma fibra e tem a capacidade de transportar oxigênio. Aliás, a capacidade de transportar oxigênio é reduzida. Então, o formato dela é falciforme, forma de foice, compromete significativamente a oxigenação dos tecidos, tem tendência à infecção, problemas neurológicos, cardiovasculares, pulmonares e renais. Aqui é só um resumo, né, que a polaridade pode ser polar e apolar. Polares podem ser sem carga e carregados, e apolares podem ser aromáticos e alifáticos. Aqui sem carga, falei anteriormente, são os exemplos, mas são hidrofílicos capazes de formar ligações de hidrogênio com água, e aqui tem essa afinidade pela água. Eu trouxe alguns exemplos aqui, alanina, valina, leucina. Aqui são os carregados negativamente, que são os ácidos, que também são hidrofílicos, que têm polaridade negativa. E são os carregados positivamente, os básicos, são mais hidrofílicos que os polares não carregados, o aspartato, o glutamato. Travou aqui. Travado aqui. Vamos continuar. Carregados negativamente, são os ácidos. E aqui os aminoácidos apolares ou hidrofóbicos, ou seja, tem aversão à água. São formados, na sua maioria, por hidrocarbonetos. Os aminoácidos dessa classe são alanina, valina, leucina, felalanina, prolina, triptofano, metionina, isoleucina. Então, hidrofóbico, essas moléculas não interagem bem com a água e não conseguem formar hidrogênio com ela devido à ausência de polos, cargas parciais significativas. Já possui hidrocarboneto, consequentemente compromete essas ligações. Apolares aromáticos. Eu falei cadeia lateral com anel aromático, participa de interações hidrofóbicas. Como eu falei anteriormente, elas podem absorver luz nas proteínas. Exemplo, fenilanina, tirosina, triptofano. E apolares alifáticos, cadeia lateral linear, ramificada, totalmente apolares. Exemplo, a glicina, alanina, a valina, e não interagem com a luz diferente dos aromáticos. Aminoácidos essenciais, como eu falei bem no início da aula, o corpo não produz, ou produz em pequenas quantidades, quantidade suficiente. Então, a fonte de alimentos são alimentos de origem animal e fontes vegetais. Por exemplo, o homem não consegue produzir isso com leucina, isoleucina, valina, lisina, fenilanina e o triptófano. E aminoácidos essenciais
são essenciais, né? A gente fala dos aminoácidos, né? Desenvolvimento cerebral, da medula, dos ossos, construção, fortalecimento muscular, manutenção do sistema imunológico, fornecimento de energia ao corpo, mais promoção do crescimento, desenvolvimento de recuperação, corpo, manutenção da pele. Aminoácido no contexto nutricional. Tem que ter uma dieta balanceada, né? Dietas veganas e vegetarianas, estão presentes. O exercício físico é necessário, é essencial. E a gente sabe que a principal fonte de energia são os carboidratos, os lipídios, depois os aminoácidos, que são as proteínas. Né? Enfim, a deficiência de aminoácidos, consequentemente, vai trazer uma desnutrição proteica. Isso que é interessante, a suplementação. Em idosos que já tem uma carência, a gente sabe que a perda de massa muscular, passou da idade, os atletas também de alto rendimento, necessitam de suplemento de aminoácidos, né? Distúrbios, pessoas que possuem distúrbios metabólicos. Importância dos aminoácidos. A construção, como eu falei, é fundamental para a formação e manutenção dos tecidos. O metabolismo energético é fonte de energia em situações de estresse metabólico repentino prolongado. Né? É outro recurso aí que o organismo vai ter para ter como fonte de energia. Síntese de neurotransmissores, então precursor de serotonina, triptofano, dopamina, adrenalina, endorfina, influenciam consequentemente no humor, né? No sono, e as funções cognitivas. Vamos observar que são precursores relacionados. Produção de hormônios, necessário para a formação de hormônios como insulina e hormônios tireoidianos. Deixa eu voltar aqui. Sistema imunológico, né, as aminoácidos como glutamina, são cruciais para a função das células imunológicas. Desordens metabólicas são associadas a doenças como fenilcetonúria e hemocistinuria e equilíbrio do organismo. Né? Participam da síntese da glutationa, antioxidante crucial, né? E é considerado um dos antioxidantes mais importantes que desempenham um papel de extrema importância na manutenção da homeostase redox, né, que é chamado redox da célula. É isso aqui as referências. Obrigado pela atenção e está desculpando aí alguns vídeos. Até mais. Mudando.